Estoura a janela do quarto 6. A chuva caía pesada quando Mariana avistou o letreiro vermelho piscando à beira da estrada. Hospedagem São Miguel. O carro já ameaçava falhar e a estrada deserta não oferecia outra opção. Estacionou, pegou sua mala e correu até a recepção, encharcada. Por trás do balcão, uma senhora de pele pálida e olhos cansados a recebeu. Só temos o quarto 6 disponível, disse, entregando a chave com pressa, como quem queria encerrar a conversa. Mariana agradeceu, mas percebeu o olhar da recepcionista se demorar por um instante a mais do que o normal. Era quase como se quisesse dizer algo, mas tivesse medo. O corredor que levava aos quartos era longo, estreito e mal iluminado. A cada passo, o piso rangia sob seu peso. Quando encontrou a porta com o número 6, notou que a pintura da madeira estava descascada e a fechadura, antiga. Assim que entrou, sentiu o ar gelado. A janela estava entreaberta, deixando o vento e a chuva invadirem o quarto. Ela fechou e trancou, deitando-se logo em seguida, exausta. Pouco depois, ouviu um som metálico na porta, como se alguém mexesse devagar na maçaneta. Ficou imóvel. O barulho cessou. Tentou se convencer de que era só o vento. Mas, minutos depois, um estalo seco. A janela, que jurava ter trancado, estava aberta de novo. Mariana a fechou, olhando para fora. Foi então que viu uma sombra imóvel sob a chuva, encarando-a. Não conseguia distinguir feições, apenas a silhueta humana parada ali. Assustada, fechou a cortina, pegou o celular, sem sinal. Virou-se para a porta, a chave girava sozinha, lentamente. O sangue gelou. Ela correu para dentro do armário e fechou-se lá dentro. O quarto mergulhou em silêncio, até que a porta rangeu e alguém entrou. Os passos eram arrastados, como se os pés estivessem molhados. Pelo vão do armário, Mariana viu a figura parada diante da janela aberta. Depois, virou-se lentamente para o armário. Os passos se aproximaram, e a mão tocou a porta. De repente, o telefone do quarto tocou. Um som estridente que ecoou. A figura congelou, hesitou, e sumiu pela janela, como se fosse sugada pela noite. A ligação caiu. Mariana ficou parada diante do telefone mudo, a respiração curta, tentando entender o que ouvira. Quarto errado? Interditado? A ideia não fazia sentido. Ela mesma recebera a chave. Quem, então, havia colocado aquilo em sua mão? Com o coração acelerado, pegou a mala e decidiu sair imediatamente. Abriu a porta do quarto e entrou no corredor. A luz fraca das lâmpadas amarelas criava sombras que se alongavam demais, como se o corredor fosse mais comprido do que antes. Os passos dela ecoavam de forma desproporcional, como se outra pessoa a seguisse. Ao passar diante do quarto 4, ouviu vozes abafadas, como de uma família conversando. Uma criança riu. Mariana se aproximou, aliviada por não estar sozinha. Bateu a porta. Silêncio. Tentou de novo, mas ao encostar a orelha contra a madeira, percebeu, não havia ninguém dentro. O quarto estava vazio, mas o riso infantil ainda ecoava ao fundo, vindo de algum lugar impossível. Ela recuou, apressando o passo. As portas seguintes estavam entreabertas, mas todas davam para quartos escuros, como cascas ocas. Nenhum sinal de hóspedes. No meio do corredor, seus olhos foram atraídos por um quadro empoeirado na parede. Representava uma família posando diante da pousada, muitos anos atrás. O pai tinha olhar vazio, profundo, fixo. O rosto lhe pareceu perturbadoramente familiar. Um arrepio percorreu sua espinha. Era a mesma silhueta que vira parada na chuva, diante da janela. Mariana desviou o olhar e correu até a recepção. Encontrou a senhora de antes, sentada, as mãos tremendo sobre o balcão. Você entrou no quarto errado, repetiu, com lágrimas nos olhos. Ele não gosta quando alguém ocupa o lugar dele. Ele, quem? Perguntou Mariana, quase sem voz. A recepcionista respirou fundo. Há 20 anos, um homem se hospedou aqui com a família. No quarto 6. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite. Alguns dizem que ele enlouqueceu, outros que algo o possuiu. Mas o certo é que, quando o incêndio começou, ele trancou todos dentro do quarto. Só ele saiu, e nunca mais foi visto. Desde então, o quarto carrega a presença dele. As pessoas o veem na janela, sempre esperando. O sangue de Mariana gelou. Antes que pudesse reagir, ouviu um estalo.
A porta de entrada da pousada se fechara sozinha, com força. Correu até lá, puxou a maçaneta, mas não cedia. Era como se estivesse selada. As janelas da recepção estavam trancadas com grossas tábuas pregadas por dentro. Isso não é possível, murmurou. Eu entrei por aqui há poucos minutos. A recepcionista apenas a olhava, pálida. Ele não deixa sair quando escolhe alguém. Nesse momento, o telefone antigo da recepção começou a tocar. Um som seco, metálico, que fazia tremer as lâmpadas. A senhora olhou para o aparelho, assustada, e recuou. Mariana atendeu, com mãos trêmulas. Alô? Um silêncio pesado. Então, uma voz grave, abafada, respondeu: você não devia ter entrado no meu quarto. A ligação caiu, mas o som continuou no ouvido dela, como se a voz tivesse se alojado dentro de sua cabeça. De repente, o relógio da parede parou. Os ponteiros marcavam 13h33. O barulho da chuva cessou, substituído por um silêncio absoluto, sufocante. Foi então que Mariana percebeu a sombra no canto da recepção, alta, imóvel, mas claramente humana. Não era a recepcionista. Os contornos molhados da figura pingavam água no chão, formando poças que se espalhavam como sangue negro. A senhora gritou: corra! Mas quando Mariana olhou de volta para a porta, já não havia saída. O saguão da pousada se esticava, transformado em um corredor sem fim, com portas numeradas dos dois lados, todas marcadas com o número 6. Ela correu, abrindo uma após a outra, mas cada porta dava para o mesmo quarto. Cama desarrumada, janela aberta, cortina balançando, e sempre o vulto lá fora, olhando para dentro. O riso da criança voltou, ecoando em cada quarto. Mariana caiu de joelhos, perdida. O vulto surgiu à sua frente, a poucos passos. Sua voz agora era clara, áspera: agora você faz parte. Ela tentou gritar, mas o som morreu na garganta. Na manhã seguinte, a pousada parecia tranquila. Um carro estacionado do lado de fora estava vazio, porta aberta, mala no banco do passageiro. A recepcionista atendia outro hóspede. Sorridente, entregou-lhe uma chave. Só temos o quarto 6 disponível. Se gostou, considere deixar um like ou um comentário, isso seria de grande ajuda. Horário de postagem: 4 p.m. aos sábados. Listen deep, listen true. Feel the space between me and